conosco hoje uma pessoa muito querida minha, né? Nós tivemos um encontro, eu dando aula num lugar chamado Rio Bananal, uma cidade bem pequena, e tive o privilégio de conhecer essa fera que estava no início lá da carreira. O cabelo é engraçado, né? O cabelo branqueou, daqui para cima. O dele já está começando a branquear de cima para baixo. Não sei se vocês já percebem. Não tem barba. E é uma família muito querida também. Eu lembro muito do Mazinho também. E é uma honra, Alair Juriato, ter você conosco aqui no Elo Talk, né? Batendo um papo. E hoje nós vamos falar sobre cooperativismo, sobre liderança, né? E sobre como é importante o desenvolvimento humano na aplicação da liderança, né? Como um grande líder precisa conhecer de pessoas. Seja bem-vindo. Obrigado, Wellington. Acho que você falou um pouquinho, né, quando nós nos conhecemos. E eu tenho falado, às vezes, replicado para a nossa turma, né, para as pessoas que nos cercam, e às vezes, dentro do possível, incentivando. Acho que o curso de PNL, para mim, foi um dos cursos que mais me fez com que eu mais crescesse, não profissionalmente, mas crescesse como pessoa. Primeiro eu fui entendendo alguns medos, algumas crenças limitantes, que a gente começa a ter, pelo menos para mim, um olhar diferente em relação à vida. Perfeito. E a gente, conforme a gente estava conversando, né, uma sociedade de pessoas, então, peraí, a primeira coisa que eu preciso é entender de pessoas. Perfeito. Mas antes de eu entender de pessoas, a gente tem que entender... mesmo, exato. A partir do momento que a gente começa a se conhecer um pouco mais, começa a ter a percepção da sua mente, daquilo que você tem de potencial, aí você começa a conseguir transmitir esse potencial para as demais pessoas. Perfeito, então, assim, perfeito. eu acho que para mim foi um divisor de águas. Fiz, né, um curso de graduação, né, depois fiz alguns cursos de pós-graduação, mas para mim não foi o PNL não é um curso de pós-graduação, mas para mim foi dos cursos pós a faculdade, foi o que mais me representou, né? Tive várias experiências, mas que fez mais me crescer pessoalmente. E lógico, quem cresce pessoalmente, quem agrega conteúdo, né, aprendizado, aplica isso em algum lugar. Perfeito. E eu tenho, dentro do possível, tem sido muito útil para a minha vida pessoal, no dia a dia. E lógico, isso a gente tenta aplicar também na instituição que a gente está liderando. Perfeito. É quase um MBA de gestão emocional, quase, sim, né? Sim, Gabi, conhecimento. Mas assim, para a gente começar, a gente fala muito sobre resultado, daqui a pouco a gente vai estar falando dos processos, da sua história como profissional, mas a gente gosta sempre de começar trazendo para o pessoal quem que é a pessoa por trás de todos esses resultados. Então, sim, sinta-se à vontade para falar de onde você veio, de qual megalópole você veio. Veio de uma megalópole. Da sua história de vida até você chegar aqui hoje. E uma coisa importante, das mais importantes do Alain, botafoguense. Criou, rapaz. Agora estou no nível, né? Estou num degrau melhor. Né? Se fosse algum tempo atrás, era pior. Sim. Mas o botafoguense, né? Se você vai pegar a torcida do Botafogo, geralmente ela é diferenciada. É um padrão de botafoguense. Se você pegar o nível do botafoguense, é um pouquinho diferenciado. Eu conheço um botafoguense e falo, é gente boa. É gente boa. Não, gente boa pelo menos com certeza. Mas voltando pela pergunta específica, né? Alair José Juriato, né? Filho de agricultor, né, nascido no interior do município de Rio Bananal, não é no município, né, no interior de Rio Bananal, uma localidade conhecida como São Francisco, região do Mário Freire, naquela região ali. Fiquei, né, trabalhando, né, em termos na roça junto com meus pais até os 19 anos, então assim, tive uma boa trajetória ali. Meu pai trabalhava como parceiro, meieiro, assim, né? Então acho que a partir dali que nos ajudou bastante, porque talvez fosse proprietário teria que ficar na roça. E a época, o agronegócio hoje está num nível diferenciado. Mas a época, as pessoas não queriam ficar na roça. A qualidade de vida no interior era muito difícil. Era um trabalho muito forçado e ao mesmo tempo, um pouco retorno financeiro. E o que fez, principalmente na época, hoje eu estou com 55 anos, o que fez a época a gente estudar, acho que foi uma experiência do meu pai. Isso é interessante, essas histórias assim, eu acho muito incrível. O que acontece? Meu pai, né, é filho de italiano, minha mãe também é filho de italiano. Esse italiano é como dizer, se dão bem, mas briga pra caramba. E papai, depois dos 2 anos de casado, morando na propriedade dos pais dele, né, teve um desentendimento lá, saiu da roça, foi pra cidade. Aí foi pra cidade, morou num canto no outro, e nós acabamos morando em Linhares. Fomos para Linhares, inclusive eu fiz minha primeira série em Linhares, né, no bairro Conceição. E naquela época ele foi trabalhar na CEPLAC,
como braçal da CEPLAC. E na época tinha um grupo de pessoas trabalhando, e papai, assim, estudou muito pouco, a segunda, terceira série primário, mas uma inteligência espetacular. E sempre foi de memorizar muito número, acho que isso eu herdei dele. Ele, na época, colocou o seguinte, a gente acredita que tinha um encarregado para essa turma, e imagina que esse encarregado era um técnico agrícola. Isso ele também não soube informar. E eu reclamo, esse técnico agrícola, creio que seria um técnico, seria o responsável pela turma, disse o seguinte, eu preciso voltar a estudar, que eu estou ganhando muito pouco. Aí no que pediu que está ganhando muito pouco, o papai perguntou quanto que ele ganhava. Aí na época ele ganhava 9 vezes mais do que meu pai. Ele está ganhando pouco. Ele está ganhando pouco. Ele quis estudar mais, tinha que se ganhar igual o seu Antônio. Eu creio que o seu Antônio era o engenheiro agrônomo responsável, sim. Creio eu, né? Na hierarquia ali. Sim. Quanto o seu Antônio ganhava? Aí falou o valor lá, o papai fez a multiplicação, ganhava 29 vezes mais do que ele. Caramba. E ali, eu acho que ali foi um divisor de água. Nós somos em 5 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou o segundo. Mas dos 5 irmãos, lá na roça, 4 fez faculdade. E um foi até o ensino médio só. Então, a maioria foi para contabilidade também, não? Também. Eu tenho meu irmão que é contador, advogado, no caso fiz ciências contábeis, meu irmão mais novo fez também... A Simone, que é a minha irmã mais nova, fez contabilidade. Mas por que foi o divisor de água ali? Depois passou o tempo, nós voltamos para a roça. Aí fomos morar, inclusive, na terreno do meu avô, pai da minha mãe. E ali a gente trabalhava e papai nos permitia estudar. Ele também não tinha condições de pagar, mas nos permitia estudar. Geralmente trabalhava de dia e estudava à noite. E o pessoal falava assim, Eleutério, por que você está deixando seus filhos estudar? Você vai ficar sozinho na roça. Eu falava, para isso mesmo que eles estão estudando. Então, na realidade, na época, ele permitia isso aí. Frente. Por quê? Ele falou o seguinte, eu posso estar hoje aqui puxando um cabo de enxada, mas se Deus ajudar, meus filhos não estarão aqui. Interessantíssimo. Principalmente a época realmente é uma situação muito difícil. Então aquilo acho que foi o fato dele ter ido para ter trabalhado na CEPLAC, mostrou para ele que a educação tem um peso importantíssimo na vida de qualquer um. Perfeito. Muito legal. Então assim, e a partir do momento que nos permitiu estudar, fez com que novas portas fossem se abrindo. Na época meu irmão começou, fez ensino médio, antigamente era 2º grau, que começou a fazer faculdade, a gente pegou no mesmo caminho, comecei a fazer o ensino médio, depois tive a oportunidade, dentro do ensino médio, na época 2º grau, em técnica, em contabilidade, surgiu a oportunidade de trabalhar numa instituição financeira, passei num processo de seleção na instituição financeira. Então aquilo foi como se diz, se eu não tivesse estudado, não tinha instituição financeira, então as coisas ficariam muito limitadas. Show de bola. 55 anos, casado, 2 filhas, Gabriela, minha filha mais velha, já formada, fazendo residência. Minha filha mais nova, muito feliz, também mais velha fez medicina. Minha filha mais nova fez direito. Acabou de passar agora na ordem, está no último ano, então assim, que legal. Tenho 2 doutoras lá em casa. E é mais ou menos da idade de Gabriel, né? 24. E minha esposa, né? Maria da Penha, pedagoga. Guerreirona, mulher. Pedagoga, profissional espetacular, que me orgulho muito também. Sim. Então assim, família bem estruturada, graças a Deus. Eu tenho uma crença, não é nem uma crença, é uma observação, na verdade um diagnóstico, né? O Cicobi para mim é um berço de talentos. E eu queria entender um pouco, porque eu conheço muita gente que já passou pelo Cicobi e se tornou grandes profissionais, né? Eu fui, talvez você vai ficar surpreso, eu fui líder religioso durante 9 anos. Né? E era numa igreja congregacional. O que é isso? A igreja evangélica ela se divide, né? A neopentecostal é o pastor que manda. As igrejas congregacionais, os membros é que têm voto, né? É um berço da democracia americana, é a igreja evangélica. Veio com outra forma aqui, e eu até acho uma lástima, mas a característica lá é o líder que manda. E o que eu aprendi na igreja, pastorei uma igreja com 300 membros, a outra com 350 membros, é que você passa a ter 350 patrão. Porque cada um ali tem um voto, as coisas são definidas na Assembleia, inclusive isso. Né? É uma coisa muito interessante dessas igrejas democráticas. E o que eu aprendi como líder ali durante os 9 anos foi negociar. Agora a gente está num projeto com a Croton, que é uma entidade que nós vamos agora iniciar um projeto muito bacana e vamos falar sobre negociação para turmas, né? A Croton hoje tem quase 1 milhão de alunos no país e a gente vai falar para uma camada desses alunos. E negociar passa a ser um grande trunfo de um líder, porque você, como
presidente de um diretor de uma... Diretor executivo. O presidente é o Casagrande. Ô, Orivaldo, por favor. Né? O diretor de uma... Está à frente de um negócio, é aquele que mete a mão na massa. Por que você acha que o Cicobi é um berço? Não, eu acho. Não é você que acha, eu que acho. Esse raciocínio, ele procede, porque quando você tem um lugar onde você tem que negociar, tem vários interesses, você não é o dono daquele negócio, né? Você tem pessoas que têm voto e vez. Isso exerce a resiliência dentro da democracia? Talvez seja esse o grande diferencial? O mais importante, sempre a gente coloca o seguinte: quem que tem que achar que o Cicobi como diz, uma excelente alternativa no sistema financeiro tem que ser o nosso sócio. Sim, eu sou. Porque, então, assim, para a gente é importante até o próprio depoimento. Sim, a gente fica sim. feliz por isso. Nessa conjuntura que você colocou em termos... Lembrar que nós somos uma sociedade de pessoas. Então, somos uma sociedade de pessoas e quem decide no nosso negócio, numa cooperativa, são as pessoas. Cada um sócio, um voto, independente de quanto que ele tem lá. Isso é interessante. Isso aí não tem jeito. E aí, quando coloca em relação ao Cicobi, vou botar uma cooperativa que começou lá atrás, as cooperativas em todo o Brasil, elas começaram de forma independente. Elas não estavam em sistema ainda. Como é que surgiu? Cooperativa local, segmentada, no caso nosso, a gente era uma cooperativa de crédito rural. Tinha cooperativa de empresário, cooperativa de funcionários públicos de tal atividade. Então, era obrigatório ser segmentada. E as cooperativas eram de forma isolada, elas não tinham conexão uma com a outra. Cada um trabalhava aqui. Né? E aí o que aconteceu? Começou a perceber que alguns serviços comuns dessas cooperativas, por exemplo, no nosso caso, cooperativa de crédito rural, nós tínhamos vários serviços comuns que seriam interessantes em formar uma central, para que essa central pudesse fazer esse serviço para a gente começar a ganhar em escala. Entendi. Porque ninguém fica numa local que se ele não se sinta que tem um benefício. Mesmo, vamos supor, uma pessoa vai na própria igreja, né? Vamos supor um caso lá que ele sente um benefício espiritual. Ele sente um ganho. Porque se ele não sentir isso, ele não vai mais. Sim, perfeito. Sim. Então, nós vamos em qualquer lugar, na nossa vida, no dia a dia, quando a gente sente que a gente tem um ganho. Eu vou assistir uma partida de futebol, ver meu Botafogo, lá um ganho, né? Ganhou a partida. Quando perde, mas fica aquele ganho do que você teve aquela emoção e a expectativa que na próxima você vai ganhar. Sim. E assim isso funciona na vida da gente. E quando a gente também constituiu essa cooperativa, nós temos que ter essa percepção. As pessoas têm que sentir valor nisso. Tem que sentir que estar no Cicobi, na época, nem Cicobi, estar na cooperativa, era mais vantajoso que estar em uma outra instituição financeira. E para isso, nós tem que ter alguma liderança para convergir pessoas. E no início, a credibilidade daquela cooperativa estava exclusivamente nas pessoas. Porque cooperativa, principalmente no Espírito Santo, 2 décadas atrás, né, vamos supor, ou mais, era meio que sinônimo de problema. Sim. Porque existia mais problema com essa atividade. Várias tentaram e não deram certo. Do que tinha mais exemplos negativos do que exemplo positivo. Perfeito. Então as pessoas confiavam efetivamente de quem estava liderando. Perfeito. Então no momento foi muito importante. Então a confiança que estava ali. E foram pessoas de bem, principalmente no sistema Cicobi, falando especificamente agora em relação ao sistema Cicobi, as cooperativas, né, locais, pessoas de bem, bem intencionadas, querem levar de fato o melhor para o sócio. E ao longo do tempo, sempre as pessoas foram observando que essas pessoas que estão liderando, são pessoas que de fato quer o bem comum, quer o bem para essa. Então, porque credibilidade não conquista de uma hora para outra. Perfeito. Perfeito. E mais do que isso, essas pessoas ao longo do tempo começam a perceber que nós estamos agregando valor para elas. Está sendo mais econômico financeiramente para elas. Nós estamos conseguindo levar, né, valor para as pessoas do que se for em outra instituição. Então, com isso, automaticamente, as pessoas que estão liderando vai criando uma credibilidade cada vez maior. Por quê? Puxa vida, começaram isso, estão indo bem, a cooperativa está no índice de eficiência muito bom, um nível de rentabilidade muito boa. Parte dessa riqueza gerada volta para quem gerou. Isso é muito interessante. E aí, vamos para o sistema financeiro, volta a quem é acionista, aqui não volta para pessoa. E volta de que jeito? É aquele que tem mais capital, não volta de acordo com o movimento que cada um fez. Porque, de repente, uma pessoa que tem um capital pequeno, mas fez uma movimentação grande, um giro, volta na proporção de que cada um gerou a sua riqueza, independente do tamanho do seu capital. Então, isso as pessoas foram percebendo
que aquilo era um diferencial, demonstrando efetivamente uma boa gestão, uma gestão transparente, uma gestão ética, e foi fazendo com que as pessoas cada vez mais viessem para a nossa instituição. Prova disso a gente faz em termos né, estatisticamente falando, em torno de 80% das pessoas que entram na instituição, novos sócios, vêm por indicação de outros sócios. Nós temos mecanismos de mídia, né, até bem arrojado, que hoje a gente tem uma verba para isso. E tem uma visibilidade hoje. Tem uma visibilidade boa, mas mesmo assim, com toda essa visibilidade, quando a gente pergunta assim, você veio para o Cicobi, né, pergunta de tempos em tempos, veio para o Cicobi por quê? E que 80% em média vem porque não. Foi o meu amigo, foi o meu parente, foi que indicou. E geralmente a gente indica o que a gente confia. Aquilo que você confia e que agregou valor para você. Você vai num restaurante, gostou e tal, não, vai lá, o restaurante é bom e tal, assim. Não gostou, você fala, fui lá. Você sabe que isso tem um nome, né? Demonstra o seguinte, eu tive uma boa experiência. Sim. Perfeito. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de bush door, né? Bush, né? Porque tem o bus, que é no ônibus, aquele outdoor lá. Mas o bush door é o buchicho. É aquilo que é a fofoca do mercado, né? É engraçado isso. O mercado, nas eras medievais, era o lugar onde as pessoas chegavam e trocavam as mercadorias. Sal por galinha, por pimenta do reino. Mas ali era o lugar do buchicho, onde as pessoas falavam, confia na galinha do fulano que ela é mais gostosa, né? Não é tão dura, né? Então, o buchicho é o início do mercado, né? Então, quando se fala, quando chega a comentar de alguma coisa, porque é uma mídia pela competência, né? É uma mídia espontânea, né? Quase uma mídia gratuita, né? E o que você atribui o crescimento dessa instituição no Brasil hoje, né? Porque hoje... antes de vir aqui, eu estudei um pouquinho. A fidelização, por exemplo, dentro das cooperativas de crédito, é 250 vezes mais do que os bancos privados. Ou seja, eu tenho uma tendência maior de trocar de banco privado, embora que esses lucros sejam astronômicos, né? E hoje eu vejo as cooperativas, principalmente o Cicobi, né, crescendo. A que se deve a essa confiança do cliente? Eu acho que o que se deve, conforme a gente comecei a falar um pouco, agora sequenciando talvez aquela até que a minha fala. A cooperativa começou aqui, se formou em uma central para você conseguir se tornar mais competitivo. Porque lembrando que nós estamos no sistema financeiro brasileiro, agora está, como se diz, mas durante muitos anos ficou concentrado em torno de 85% a 90% de todo o sistema financeiro em 5 instituições. Então, o que acontece? Quando você tem um mercado muito grande, as pessoas meio começam a ficam meio que um vazio. Aí o Cicobi, desde lá atrás, começou a ocupar esses espaços. Só que se você pegar nossa tecnologia muito mais atrasada, nossos produtos muito menos competitivos, então assim, o que a gente tinha de melhor era o relacionamento e a agilidade nos processos. Mas do restante era muito... E como a gente se reuniu aqui, construiu uma central, e aí eu comecei a diminuir meu custo. E você começa a padronizar processos e você começa a ficar mais eficiente. As cooperativas centrais, né, de 96 para 97, nós constituímos nosso banco, que na época era o Banco Cooperativo do Brasil, né, e ao mesmo tempo foi constituído o sistema Cicobi, que é o sistema cooperativo do Brasil. E aí o que acontece? Nós hoje, vamos por basicamente nosso sucesso, parte de todos os serviços feitos, uma parte nós que executamos, nós, que a gente chama cooperativa singular, nossas agências. Uma parte quem faz esse processo é a nossa central, né? Nós temos uma central aqui no Espírito Santo, e outra parte fica com a gente chama com a confederação, que tem os outros serviços, por exemplo, tecnologia. Então, nós temos uma operação de tecnologia. Não atende só uma regional aqui, atende para todo mundo. Nós somos 3.700 pontos de atendimento. Então, o que acontece? Você dilui esse custo para 3.700 pontos de atendimento. No que você dilui, você acaba se tornando muito competitivo, porque então, proporcionalmente a cada agência, esse custo não fica tão grande. Então, mesmo a gente não sendo uma instituição regional tão grande, mas na hora que você junta, você fica competitivo. Sim. E não tem jeito. Aí nós começamos a criar outras empresas, e o interessante é o seguinte, qualquer banco, a regra vem de cima para baixo. No nosso caso, é o contrário. Quem manda, vamos botar assim, eu estou aqui hoje como executivo da nossa cooperativa.
o nosso associado elege o conselho de administração. Então, ele precisa do voto, o conselho de administração precisa do voto das pessoas aqui. O conselho de administração nos elege. Eu, como executivo, no caso da nossa diretoria, são 2 executivos. Aqui, depois, esses nossos presidentes aqui, tem a nossa central, que elege o conselho de administração de Brasília. Então, a força vem de baixo para cima, diferente de uma empresa convencional, porque os acionistas estão de cima para baixo. Então, a gente sempre olha o seguinte: quem manda na cooperativa, quem manda em todo esse sistema, quem quer? Nosso sócio. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: eu estou olhando para você como sócio, em hipótese alguma eu posso olhar para baixo. Pelo contrário, eu olho igual para igual, eu olho para cima. Não tem como ser diferente disso. Interessante então, isso. quando você começa a passar isso para os profissionais, ele tem que estar lembrando sempre o seguinte: temos que atender todo mundo bem. Mas a gente sabe que, por exemplo, assim, trabalhando com as pessoas que trabalham com você, esse aqui é o chefe. E quando você pega o sócio, todo mundo é seu chefe. É chefe. Então, ou você atende bem por um motivo, sim. ou por vontade normal do treinamento, ou você vai atender bem, que você tem que lembrar que você é o chefe. Então, assim, isso ao longo do tempo, né, você com bastante treinamento, você passando informação, passando para as pessoas, principalmente para o grupo interno, que seriam nossos profissionais, que o sócio é o maior patrimônio que a cooperativa tem. Sim. Temos ativos X, Y, importante, Perfeito isso. mas o nosso maior ativo hoje, na nossa cooperativa, são 110 mil associados. Nossa. Esse é o nosso maior ativo. Nossa cooperativa hoje já chegando a 4 bi de ativos, na nossa regional. Mas qual que é mais importante? Eu devia ter esses 4 bi aqui, se eu não tenho essa turma aqui. Essa turma aqui traz todo o resultado. Então, são as pessoas, né? E aí colocando... aí fala assim, por que esse sucesso, talvez vamos botar sucesso tudo, que eu acho que a gente poderia estar muito mais à frente, né? À vontade. Sim. E eu acho que nós vamos chegar lá. Né? Às vezes, né? Com certeza. A gente vai chegar lá se essa turma aqui tiver com índice de satisfação elevado. Foco no cliente. Perfeito. E aí a gente faz, de tempos em tempos, também fazer uma pesquisa e gira em torno de entre 97 e 98 o índice de satisfação desse sócio. Perfeito. Legal. Perfeito. Isso aqui que ele traz me lembra muito a Amazon tem vários rituais dentro da empresa. E um dos rituais que eles têm em reuniões é que todas as reuniões deles têm uma cadeira que fica vaga. Então, pode ser uma reunião de financeira, pode ser uma reunião de marketing, pode ser uma reunião de RH. Sempre uma cadeira está vazia nas reuniões. E é um ritual que eles fazem para mostrar que o cliente está ali. Então, é um simbolismo em relação a todas as nossas decisões, no final das contas, elas precisam ser olhadas para o cliente. Porque, no final das contas, é ele que vai fazer com que a empresa cresça. Sim. E isso me lembra muito, inclusive, uma frase do Salib Neto, que ele fala que qualquer investimento é pouco se você pensado no cliente. Porque você não pode medir esforços para fazer com que aquela pessoa ali associada a você saia satisfeito do seu negócio. Porque é isso que você falou. Se 80% dos seus clientes indicam a sua empresa, a gente pensa num escalonamento gigante, né? Sim, Dentro do Instituto a gente tem uma porcentagem parecida, né? Tem uma fidelização assim. Mas eu quero colocar o seguinte, você colocou, a gente cresceu bastante. Nós hoje, vamos supor, no Espírito Santo, já estamos com 18% de participação, é um percentual no sistema financeiro. Financeiro em todo, como um todo. Onde nós atuamos, a nossa cooperativa, nós temos 23%. Então, a gente tem um pouco mais do que a média do sistema no Espírito Santo. Legal. Em boa parte das localidades que nós somos a maior instituição financeira, inclusive Linhares. Linhares, nós temos 7 anos, nós somos a maior instituição financeira do município, com participação superior a 30%. Então, assim, mas se a gente for fazer uma análise fria, nós poderíamos ter muito mais. Sim. Porque nós não conseguimos passar ainda para as pessoas, para a sociedade, o benefício que nós temos condições de levar para essa sociedade. Primeiro, todo o recurso que nós captamos fica dentro da nossa região. Então, se as pessoas aplicam, esse dinheiro fica aqui. Não vai para outros centros. Sim. Não vai para Brasília, não vai para São Paulo, não vai para outro país. E a gente sabe que toda a localidade, quanto maior a quantidade de recursos circulando, a riqueza ela vai sendo transformada e ela vai aumentando. Perfeito. Então, estando no Sicob, você tem a certeza que esse dinheiro vai circular aqui. 2. Se nós, na hora que a pessoa vai fazer um crédito, na média,
o nosso crédito é menor do que o mercado, eu tinha que ter muito maior participação do crédito. Se na aplicação financeira média nós conseguimos pagar um pouco mais que a média do mercado, por que a gente paga um pouquinho mais? Porque às vezes um pequeno aplicador vai aplicar lá R$200, R$500, R$1.000. Os bancos pagam em torno, o comércio paga em torno de 75% do CDI, em média. E os bancos de primeira linha vão a 100%. Nós também vamos a 100%. Então, uma parte do nosso sócio conseguiria ir no mercado e aplicar no mesmo que a gente paga. Só que tem uma outra turma, que talvez menor ali, que nós começamos a pagar, a primeira faixa nossa é 94% do CDI. Então, a gente traz essa turma de baixo, não é que a gente coloca o de cima mais acima. Sim. A gente traz a turma de baixo, equilibra mais aqui. Perfeito. E mais do que isso, É uma distribuição de renda. parte do resultado da riqueza que nós geramos volta para quem ajudou a gerar. Então, quem pega um empréstimo do Cicobi, além de conseguir uma taxa, às vezes, muito competitiva, parte das nossas sobras volta para quem pegou o empréstimo. Legal. Quem fez a aplicação, mesmo que pegou aqui melhor um pouco do que a média do mercado, pegam parte disso. Aí quem fez a cobrança, um serviço, qualquer tipo de serviço. Então, se a gente conseguisse transmitir para as pessoas que o dinheiro dele, colocado na cooperativa, vai circular aqui e vai ajudar, como se diz, de uma forma direta para ele no negócio dele. Ou uma geração de novo emprego, ou geração de novos consumos. Então, você tem um negócio e vai contribuir. Mostra para ele que a média do nosso juro é menor do que a média do mercado. Na outra ponta, na questão da aplicação desse recurso, também é melhor que o mercado. Na hora que vai fazer uma cobrança, um consórcio, um seguro, a gente tem condições de ser extremamente competitivo. Então, aí eu falo o seguinte, eu acho que a gente tinha que ter pelo menos 90% do mercado. Sim, porque o retorno é muito grande. Sim, então a gente falha muito, porque nós falhamos na nossa comunicação. Sim. Isso é uma visão muito arrojada, né? Você está me fazendo assim, agora entender um pouco, a gente vai entendendo. E a minha visão é uma visão muito antropológica, né? Do início, nada que tem sucesso começou por acaso, né? Então a gente tem aqui alguns elementos muito diferenciados no mercado, né? Os bancos privados têm um foco no capital e no lucro, e não tem esse foco na distribuição e na fomentação local. A gente estava falando isso aqui agora com a Cris Franklin. Quando você fala que vocês começaram, né, muito rudimentar, né, sem as melhores máquinas, mas com a proposta. Isso é uma lição para os líderes atuais. Tem um camarada chamado Richard Louv. Ele escreve um livro chamado A Última Criança na Natureza. Porque ele fala que a partir da escassez, quando você... Por exemplo, na minha época, eu não tinha... Os carrinhos que eu fazia tinha uma lata de óleo que era quadrada, a gente fazia gabine. Você está entregando a idade, velho. Mais ou menos isso. Aí a gente fazia eixo de mola, a gente pegava a lata de sardinha e colocava ali o eixo e fazia as rodinhas com um chinelo velho, né? Então, assim, como havia escassez, você precisava criar, né? Essa é uma questão muito interessante. Quando você cria os próprios processos, então aqui eu já tenho a resiliência. O que me falta agora é a tecnologia que os bancos aqui têm. E quando eu tenho esse crescimento que vem, por isso que ele fala que a criança na natureza, ela tem mais resiliência dessa criança que recebe tudo nas mãos, né? Então, esse processo de vocês, agora dá para entender um pouco o sucesso em si, porque vocês também tiveram que passar por preconceito, por desconfiança, por precariedade de processos, aqui eu aperfeiçoei. Como é que está hoje a nível de tecnologia? Porque aí, se tiver a tecnologia igual, aí não tem como competir com vocês. Wellington, por isso que eu estou falando. Então, hoje, graças a Deus, nós temos, por exemplo, em termos de rede, nós somos a segunda maior rede do Brasil, em termos de agência. Só pelo Banco do Brasil. É sério? Lógico que nós temos, algumas instituições, a própria Caixa, que às vezes tem o braço das lotéricas, no caso, mas em termos de agência bancária, nós somos a segunda maior rede do Brasil. A nossa tecnologia, hoje, o nosso próprio mobile, que seria a parte de tecnologia via celular, tem ganhado diversos prêmios, inclusive desses bancos gigantes aí. Eu tenho um aplicativo. Então, assim, e ganhou na crítica dos usuários, que é o principal nosso, e na crítica dos especialistas. Que não, como já, o cara é associado, ele fica vira barriga e tal, não sei o quê, mas não. Ganhou nas duas pontas. Então, legal. Não tem jeito. Se nós quisermos crescer, continuar crescendo no ritmo que a gente vem crescendo ao longo dos anos,
sem tecnologia não tem jeito. Então, a tecnologia é a questão fundamental. E a gente está preparado para isso. Porque, como diz, a nossa montagem, a nossa estrutura passa pela tecnologia. Não só nossa, mas do sistema financeiro como todo, passa pela tecnologia. Mas por que a gente vem crescendo? E se a gente for olhar, vamos por assim, no ano passado o sistema financeiro fechou 1.000 agências. O sistema Sicoob abriu 380. Mas peraí, vocês estão na contramão? Nós temos não só o discurso, mas a gente tem falado o seguinte: nós vamos atender o sócio do modelo que ele quiser. Lógico que cada um tem um nível de precificação, mas nós vamos atender ele no modelo que ele quer. O que o sistema financeiro tradicional tem feito? Tem empurrado as pessoas para a tecnologia. E nós, né, diferente da questão de idade, por mais digital que eu seja, que você seja, nós temos muita questão analógica. Você já, né, mais jovem, já, o digital faz mais parte, já está mais. Então, o que a gente precisa? E a gente tem um gap ainda de tempo para atender esse público que quer ser parte digital, ser um pouco digital, eu também sou um pouco digital, e um pouco analógico. De repente tem hora que eu quero falar com alguém. E que esse negócio... Então, o que acontece? Lógico que você pega ali, você tem às vezes um custo maior, lógico que você serve de forma digital. Mas pode ter certeza o seguinte: culturalmente as pessoas também preferem uma instituição ao longo do tempo. Se eu puder ter uma instituição que eu posso me atender 100% digital, mas se caso eu precisar de um físico, tenha, ele vai preferir essa instituição. Então nós estamos nos preparando para quê? Para que a gente possa atender o sócio no modelo que ele quiser, de forma digital ou analógica, enquanto fica transitando num ponto para o outro, então a gente vai tentando absorver. E o que acontece? Quem vai prevalecer e vai ter maior sucesso no sistema financeiro? O digital está lá, está longe. Vai se sobressair quem conseguir dar melhor consultoria para o seu cliente, no nosso caso, para o seu associado. Perfeito. Porque, infelizmente, no Brasil, até pelo modelo de educação que o Brasil ainda precisa se evoluir muito, mas não se fala quase em finanças dentro não falo de economia, vamos por assim, de você ensinar a questão da poupança, como é que vem, como é que se conquista. Uma educação financeira, exatamente. Não existe uma educação financeira praticamente em nenhum estágio da vida acadêmica. Deveria ser na escola, né? Logo de primeiro. Então, as pessoas precisam. Então, a gente conhece muitos empresários que os caras têm um talento espetacular, capacidade de gerar negócio, gerar riqueza. Só que, infelizmente, às vezes a pessoa tem uma deficiência, uma dificuldade na gestão financeira que é impressionante. Perfeito. Ele, às vezes, progride porque ele tem uma capacidade tão grande de empreender que consegue superar as dificuldades na outra ponta. Sim. Então, o que vai acontecer? Eu acho que essa é uma tendência, eu tenho conversado muito com a nossa turma. Nós precisamos, na hora que você chega lá para fazer uma operação de crédito para você, entender a sua atividade. Perfeito. E tentar propor para você qual a melhor alternativa. Perfeito. Porque o seu sucesso, o sucesso do cliente de um banco, o sucesso do nosso associado é o nosso sucesso. Perfeito. Porque se ele, vamos por assim, pegou o recurso e não conseguiu transformar aquilo numa riqueza maior, ele vai ter problema e nós também. Sim, com certeza. Então, nossos espaços que nós estamos constituindo ainda, servirá e muito para essas orientações. E também o sistema Sicoob já tem, como diz, estamos em alguns processos de expansão em outras coisas que possam agregar valor ao nosso sócio. Lógico que ainda estamos começando, mas... Você falou alguma coisa nós temos uma pretensão dentro da questão de energia, na questão da área de saúde, nas questões de comunicação. São subprodutos, né, que de repente está dentro, ou o foco do cliente em si? Não, o foco é o cliente, mas vamos supor assim, se eu tiver condições de entender dentro do sistema financeiro, mas de repente agregar alguma coisa dentro da área de saúde, para você que nós estamos... Hoje nós disponibilizamos, inclusive, plano de saúde. Para associados. Para nosso sócio. Mas nós temos condições hoje também de disponibilizar para o nosso sócio também um plano de telefonia. Sempre buscando o quê? Peraí, se eu for de forma individual lá,
custa X. Opa, aqui eu consigo te entregar num valor menor, porque tem que agregar valor. Sim. E a outra que a gente está agora, nós estamos partindo de uma forma muito forte, nos próximos anos a gente vai conseguir chegar realmente num volume significativo, é na questão de energias renováveis. Você ter condições de gerar essa energia ou a gente comprar essa energia e levar esse produto, que é um produto necessário para todos nós, num preço mais competitivo do que tem hoje. Então, assim, o que a gente precisa? Agregar valor às pessoas. Perfeito. No nosso caso, agregar valor ao nosso sócio. Sim. Legal. Mas assim, o Alair falando me parece muito uma aula de estratégia. Sim. É uma aula de, ok, a gente viu os problemas, quais são as nossas competências por trás, o que a gente precisa se diferenciar do mercado para atingir o nosso objetivo final. E eu não consigo estar na frente de você, depois de tanto tempo de liderança dentro de uma instituição tão grande, e não tentar sugar sobre liderança em relação à sua experiência. Então, assim, eu queria realmente saber, dentro de todo esse processo, até você chegar onde você está hoje, como você vê o papel do líder na formação dessa estratégia de instituição? Qual que você acha que realmente é o seu papel ali dentro? Como que você consegue propagar isso para as outras pessoas seguirem uma mesma visão? Como vocês trabalham com líderes? Como que vocês formam líderes? Na realidade, assim, o líder, ele vai se... Quem quer falar assim, eu vou começar a trabalhar, pelo menos no meu ponto de vista, eu vou começar a montar estratégia para ser líder, vai ter dificuldade, na minha concepção. Ele tem que ir estudando, talvez, lógico que ele vai se aperfeiçoando, mas ele tem que primeiro o seguinte, entender o que ele pode fazer de melhor para as pessoas. O líder, se ele entender de pessoas, a partir daí, quanto mais entender de pessoas, mais fácil vai ser ter essa visibilidade como líder. Porque, na verdade, a líder, estão falando como líder. Então, assim, peraí. São visão que você passa para as pessoas. E conforme você colocou no início, Wellington, existem os modelos de liderança ao longo do tempo que hoje não tem jeito. Hoje, vamos por assim, que aquele que quer liderar por base de imposição, tá aí, como disso. E lógico que já vem falado isso há muito tempo. Então, para você ir conquistando essa liderança, essa conquista tem que ser natural, não tem que ser por imposição, porque na parte que você vai se impor, aquela liderança pelo medo, não vai fluir. Porque o que a gente mais precisa em relação aos profissionais é ter a liberdade de atuar, vai errar, como se diz. Os erros, né, servem para você, como se diz, evoluir. Os acertos, né, você dá um elogiado, os erros você vai coordenando. Então, esse nível de liderança que a gente vai se colocando ao longo do tempo, primeiro é pela conquista dos resultados que você colocou, vamos por assim, para você ter uma visibilidade como líder, você tem que apresentar alguns resultados. Mas o mais importante ao longo do tempo, pelo menos no meu caso, eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente introvertida, muito reservado. E eu até hoje ainda, praticamente, rede social tem uma só, e às vezes eu vou, peraí, na minha pessoa física eu posso ter uma só, mas talvez na minha pessoa, como na minha pessoa jurídica, né, representando a pessoa jurídica, eu preciso ter mais, porque hoje eu preciso ter essa visibilidade. Né? Mas liderança, ela tem que ser conquistada a partir dos seus relacionamentos, daquilo que você vai transmitindo. Então, e uma forma bem como diz, para você talvez chegar, é você confiar nas pessoas certas. Você ter essa percepção, aqui eu posso, né, dou mais corda, aqui eu tenho menos um pouquinho. E liderança, você tem que confiar nas pessoas. Porque um líder, ele é visto como líder porque alguém está, como se diz, acaba te admirando do seu trabalho e tal. E dificilmente aquelas pessoas que você fica, vamos botar assim, tudo através da metodologia, do processo, disso, daquilo, tem que ser meio que igual se fosse assim, igual se fosse um robozinho. As pessoas acabam passando lá e não te vê como líder, e essas pessoas não vão entregar o melhor de você. Toda vez que você, né, confia numa pessoa, eu confio que você vai fazer assim, assim, assim. Você tem a liberdade total para você fazer isso, 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 isso. Pode tocar, pode decidir. Se der qualquer problema, eu me responsabilizo. Perfeito. O que acontece quando eu fiz aqui? Ele vai ficar com maior responsabilidade do que falar assim, você vai fazer isso, isso, isso daqui. Você só faz isso com autorização assim, faz isso com autorização assim. Ele vai travar, a produtividade dele vai diminuir. Perfeito. E ele vai tipo assim, qualquer problema
coloca ali. E se der problema, não é problema meu. A gente chama isso de autorresponsabilidade, né? Também. Você acaba de citar um dos pressupostos da PNL, que eu sempre falo, que é confiança na competência. Você precisa ter confiança na sua competência, porque se você não tiver, você já vai ter 2 problemas. Além de ter que acreditar que você pode, né? A segunda coisa é, para mim, um dos maiores vícios de linguagem é quando eu encontro um líder que fala assim, quando eu saio as coisas não acontecem, né? O olho do dono é que engorda o boi, né? O capado, né? No sentido da vigilância. Então, quando você não acredita na competência do outro e só na sua, você centraliza o processo. Quando você acredita só no outro e não em você, você inviabiliza o processo. Então, um dos princípios da PNL é confiança na competência. Eu fico olhando Jesus quando ele termina o ministério dele, ele fica com uns 12, e um deu pau, né? Um já vacilou e já foi eliminado. Foi eliminado. Se auto-eliminou, né? Mas quando ele olha para os 11, ele diz assim, vocês farão coisas maiores que eu. Imagina um líder como Jesus, que fez o que fez, ter a confiança que os liderados podiam fazer coisas maiores. Eu falo que a liderança é o desprovimento do ego. Quando um líder, ele fomenta talentos, ele encontra a solução. E essa deve ser a direção de um líder que forma líderes, né? E você está me dizendo isso, eu acho interessantíssimo. Eu vejo, então, o que eu entendo, assim, quando você fala do digital e do analógico. Eu lembro uma história que um primo nosso, o Manuel Botelho, da Caixa Econômica, ele foi gerente, né? Ele fala que nessa migração, lá no início, que ele tinha um cliente lá em Barra de São Francisco, quando dava o final do mês, ele ia na agência, ficava na fila, e aí ia ver o saldo, né, com caixa. E ele falava, conta o dinheiro aí que eu quero ver se o meu dinheiro tá aí mesmo. Aí tinha que contar. Você tem 2.000 e aí tá bom, agora tá aí, vou embora, vou ficar tranquilo que eu sei que o meu dinheiro tá aí. Então, não há uma concepção do digital, então é do analógico, só pra gente entender. E vejo que, me parece, é o que você está colocando, é que eu não posso desprezar um e outro, certo? Porque, para mim, as pessoas ainda precisarão de pessoas. Né? Eu vejo que esse tete-a-tete, esses consultores em si, ainda serão um grande diferencial. É esse o caminho, por isso que há o sucesso dentro da cooperativa, é a união do analógico com o digital? Nós somos seres sociais. Né? Então, o principal, nem que nos diferencia, assim, mas além da inteligência, então, nós somos seres sociais, nós temos a necessidade de ter outras pessoas. Se você for analisar as pessoas que estão no digital, eles geralmente estão numa comunidade. Ele está de forma isolada, mas ele se sente pertencente a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Esse é o modelo dele. Sim. Mas jamais, se ele se sentir que ele está sozinho, por que às vezes uns se sentem, às vezes, no processo de depressão, processo de autoflagelo, porque as pessoas, alguns começam a sentir que estão isolados. Isolado. Tem muitos que estão de forma fisicamente isolada, mas se sente pertencente a um grupo. Só que nós estamos num processo de... Então, de forma praticamente que eterna, essa necessidade vai continuar. Eu tenho que sentir pertencente a um grupo de pessoas, de relacionamento. A forma de se relacionar que está mudando. Sim. Né? Antigamente, você pega lá, as pessoas visitavam um outro, visitavam muito mais e tal, contato. Aí as pessoas foram meio que ficando um pouquinho mais isoladas, por família e tal. E o jovem hoje como diz, estão conectados o tempo todo. E a galera de vez em quando se juntam. Também até para tirar os estresses. E nós, né, nesse meio transitório de digital e analógico para digital, nós temos essa, como diz, mais que o jovem do encontro. Mas pode reparar, vamos por assim, você pega algum show, alguma coisa assim, o jovem pega ali, tem algum momento que ele quer juntar, ele quer juntar com certeza. pessoas. Ixi, estou aqui para falar que é verdade. E em relação ao sistema financeiro, então as pessoas vão estar se encontrando com outras pessoas de alguma forma. Quando eu coloquei esses espaços nossos, inclusive algumas agências novas que nós fizemos, nós só botamos um espaço. Aí, vamos por assim, a gente está com essa pretensão, vem pandemia, deu uma segurada um pouquinho. Mas a intenção nossa, por exemplo, nesses espaços físicos que nós temos estruturados, de, vamos por assim, talvez você, né, na sua área,
De repente eu chamar 4, 5 empresários, 4, 5 amigos, vamos estar associados, 8, né? Leva para lá, você vai falar um assunto. Aí eu levo alguém de uma economia, ou levo alguém da mesma atividade. Para quê? Para que seja um ponto de encontro. Talvez eu possa fazer um café uma vez por semana, tal hora. Ali seja uma referência de encontro. As nossas agências serão, essa é a pretensão. As nossas agências serão no futuro, nos próximos anos, de acordo com você diminuir uma ponta, você tem que ir agregando valor a outra. Nossas agências serão pontos de encontro. Que poderá ter, lá na frente, um café, como diz, terceirizado. Esse espaço estão utilizando aqui. Ou aqui. Espaço comum. Então você pode ir agregando valor, mas o encontro, o local que você, quem tiver maior competência de fazer conexões de pessoas, sobressairá em relação à sua atividade. Perfeito. Caminhando para o final, né? Tem direito aí a mais uma pergunta, mais uma colocação. E assim, uma aula, senhores, uma aula de gestão de pessoas, de foco em resultado. Porque muitas vezes a gente quer o segredo, né? E para mim, é aquela máxima que eu sempre falei para vocês. Para ser abençoado, tem que estar abençoado, né? Então é uma experiência viva daquilo que é gestão, não tem teoria, são anos e anos, aí, décadas em cima de um processo, e esse processo, o que mais me encanta em você, Alair, é a tua visão futura. Né? Assim, toda vez que eu sento com você, o que mais me encanta é que está muito bom, Elton, mas pode melhorar. Porque quando você fala para mim assim, que eu estou X no mercado, mas a gente poderia chegar a 90, isso me impulsiona. Porque nós temos experiência da nossa... Desculpa, acabei de cortar. Sim, é isso. Mas nós temos experiência no município, que nós temos 2 agências, Sistema Financeiro Tradicional, e mais 2 do Cicobi. E nós temos 90% do mercado. Dentro desse já no Espírito Santo. Perfeito. Então, assim, é possível. O que eu coloquei aqui, lógico que a gente coloca aqui, às vezes é um exagero. Quando a gente fala assim, lógico que a gente nem... Honestamente, como a gente não achou que isso não é bom para o sistema financeiro, essa concentração, vamos botar gigante. Então, quando a gente coloca essa questão do aumentar o percentual que a gente falou ali, é mais assim que, se a gente conseguir transmitir, porque existem vários atores que têm algum tipo de produto que hoje a gente não está conseguindo entregar, hoje a gente não entrega na mesma qualidade, a gente tem que ser íntegro, não, o próprio sócio chega, esse daqui eu não consigo entregar do jeito que entrega, pode fazer ali que é melhor, porque você tem que ser honesto. Porque desde a constituição da cooperativa, isso foi talvez uma filosofia diferente, porque lá atrás o sistema cooperativo olhava e falasse muito do social. Só que pensar no social antes de gerar o econômico. E a gente não podemos esquecer que para fazer o social, eu tenho que gerar o econômico primeiro. E é meio que assim, vinha aqui meio que assim, eu tenho que fazer o social e o econômico para trás. Tem que ser ao contrário. Eu boto o econômico aqui e vou fazendo o social. Aí os dois vão crescendo aqui. Eu faço mais. Então, desde o início, para ter sucesso, as pessoas tinham que ter percepção de valor. E essa instituição também tem que crescer. Porque se não crescer, qualquer vendaval derruba. Então a gente foi fazendo assim, meio que crescendo. E graças a Deus, nossa região, se a gente for pegar, basicamente, a cooperativa nossa fez agora 33 anos, mas se você pegar nas últimas 3 décadas, principalmente na nossa região norte do Espírito Santo, olha como é que isso se transformou. Então não foi só a nossa cooperativa que cresceu. Nós crescemos muito. Mas a região também cresceu. Então, assim, a gente fica feliz porque nós, né, contribuímos bastante para o crescimento da nossa região. Porque nós fizemos com que a riqueza circulasse ali, que essa riqueza fosse transformada, que ela fosse evoluindo. Então, assim, e a parte, né, da população tem percebido isso. E mais do que isso, que eu fico feliz, nós, né, temos parte do mercado, não temos tudo, mas pode ter certeza o seguinte, mesmo quem não faz uma operação de crédito conosco hoje, ou não faz uma aplicação conosco hoje, está ganhando. Sabe por quê? Beneficiado. Porque é o seguinte, onde tem competitividade, o que acontece? Na hora quem vai fazer uma operação de crédito, a taxa baixa um pouco. Porque isso, inclusive, tem de forma estatística. Quando nós estamos começando, indo para a Bahia, nós temos uma estatística lá, da região, como é que era, na imprensa, todo estudo, né, para você, né, de viabilidade. É incrível. A inadimplência um pouco maior,
Mas o spread colocado pelas instituições financeiras muito maior do que Sim. das mesmas instituições financeiras aqui no Espírito Santo. Sim. Por que tá fazendo isso? Então lá, tipo assim, opa, se eu coloco aqui, as pessoas vão pegar. Se eu coloco aqui, vão pegar. Não tem ninguém tentando jogar essa precificação para baixo, opa. Sim. Se não tiver alguém no mercado que possa, né, contribuir. Sim. Então, no lugar que a gente vai, a gente sempre fala, não fez conosco, mas a taxa está justa, tá bom. Perfeito. Então, como diz, se a gente não contribui de forma direta, a gente acaba contribuindo de forma indireta. Então, assim... Perfeito. Aula de economia, né, senhores? Não, e não só de economia, né? Me parece muito uma ideia de inteligência coletiva, de interdependência. Porque até fugindo dessa questão de economia, de matemática, o que você está me trazendo é o seguinte: 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5, 6, 7. Porque você, a gente junta as nossas competências, no final das contas a gente é mais do que 2, né? Sim. E que quando a gente falou que em termos de crescimento econômico, então uma cooperativa como cresceu, porque não tem como ter uma cooperativa forte se seus associados sejam fracos. Sim, sim. Não tem como. Sim. Pode ter, em alguns casos, pode ter até o contrário. Pessoas fortes e a cooperativa fraca, mas não tem como você ter uma cooperativa muito forte que os seus associados sejam fracos, porque a cooperativa aqui é a soma dessa turma de cá. Sim. Então, assim, e a gente fica feliz porque a gente tem realmente crescido e ano após ano a gente consegue aumentar um pouquinho a fatia desse bolo. Perfeito. Então a gente espera conseguir transmitir para as pessoas, não só os nossos sócios, mas para quem está na sociedade, para experimenta o sistema, faça um efeito comparativo. Então, assim, eu acredito que, como a gente já tem algumas estatisticamente falando, acima de 95%, as pessoas saem realmente satisfeitas. Legal. Queridos, antigamente a gente falava assim, quando a gente tinha alguém que foi aluno nosso e que tem essa competência toda para falar, a gente fala assim, nossa, como eu fico orgulhoso, né? Aí quando você fala assim, parece que a honra é sua, né? Mas como eu fico alegre em poder ouvir o Alair falando e de alguma forma ter contribuído também com a PNL na formação dessa visão, desse mundo em si, né? E aqui tem um grande diferencial, né? Um ser humano que vocês percebem que a estratégia é muito definida, mas de uma sensibilidade de percepção única. Então, para mim, o sucesso dos negócios tem a ver aquilo que você conhece, a sua expertise, mas a sua leitura humana do processo, né? Talvez seja esse o caminho para as empresas em si, né? Não só o recurso humano, mas o potencial humano, né? Então, quando fala recurso, parece que você está só explorando, né? Mas aqui nós aprendemos que é preciso ter tecnologia e potencial humano. Aí, obrigado, querido, por ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui conosco. Foi um prazer grande, muito grande. Eu agradeço pela oportunidade, assim, e se eu ser pelo menos 10% do que você se posicionou ali de liderança, mas assim, eu posso só aqui, né, dar testemunho, já falei isso várias vezes para vários colegas, inclusive dentro do possível a gente incentiva muito a questão das pessoas fazer a PNL, porque realmente é você se descobrir. Não só você descobrir, mas te apresentar o potencial que você tem. Perfeito. Então nós chegamos até onde que nós acreditamos que a gente consiga chegar. Perfeito. E o PNL começa a abrir porta para isso e começa a falar assim, você é capaz, você tem capacidade para isso, só depende de você. Então, assim, a partir do momento que você começa a se descobrir, ver que você de fato tem um potencial, e aí você consegue começar a contribuir com as pessoas, e lógico que a gente não faz nada sozinho. Lembrando que o mapa não é o território. Show! Show. É isso aí.